Olá, seja muito bem-vindo à segunda aula, o poder da inteligência comercial. Se você não assistiu a primeira aula, dá um pause aqui, volta lá, assiste e depois você vem para cá. Nessa segunda aula, nós vamos falar de três grandes variáveis. A primeira dela é fornecedor. O fornecedor ele é um grande parceiro do nosso negócio, quiçá até um sócio do nosso negócio. E aqui tanto faz se você tem produto próprio ou então você compra para revenda. O fornecedor ele tem um grande objetivo: fazer tanto a distribuição dos insumos quanto do produto final. E nada melhor do que ter bons parceiros no nosso negócio. E de que forma você pode fazer isso? Pense primeiro, qual é o produto que eu desejo entregar para o meu cliente, para a minha audiência? E aí, após isso, você começar a fazer pesquisas de mercado para fazer uma avaliação dos melhores fornecedores que você pode trabalhar. E de que forma você faz isso? Fazendo pesquisa no mercado. Se você já trabalha num negócio que ele já tem uma estrutura, avalie essa carteira de fornecedores. Quais são os principais fornecedores do seu negócio? Qual é a participação desse fornecedor no mercado? Se a empresa que você trabalha, se ela é auditada, você tem condição de buscar informações sobre a participação desse fornecedor e por aí vai. Se você faz produtos próprios, busque fornecedores de insumo que vai atender a sua necessidade e não tenha um único fornecedor. Busque feiras, busque grandes distribuidores para que você tenha um produto de valor dentro do seu negócio. A segunda grande variável dessa segunda aula é a negociação. De que forma você precisa utilizar a negociação em benefício, do seu negócio e em contrapartida beneficiando o seu cliente. Você, no momento que você faz uma negociação, você precisa ter previamente quais são os principais pontos que você deseja abordar numa determinada negociação. Leve isso para a mesa de negociação. Se você está montando o seu negócio do ano, leve a sua estratégia de negócio, o quanto você quer crescer naquele fornecedor, se você já comprava desse fornecedor, mostre para ele qual é o quanto você quer crescer com ele, tenha a relação de produtos que esse fornecedor te atende. Também pegue e faça uma avaliação de qual é o volume vendido desse fornecedor no decorrer de um determinado período, para no momento da tomada de negociação você ter base para poder fazer renegociar um custo de um determinado produto parado, ou então negociar novos custos e por aí vai. A negociação ela é extremamente relevante dentro da sua estrutura de negócio. E por último, a reposição. Na nossa primeira aula, eu mostrei para vocês uma planilha que ela é uma planilha simples, mas básica para reposição. Se você, no momento que você montou a sua seleção de produtos, nada melhor do que ter uma planilha de controle. O quanto eu vendo mensalmente de um determinado produto, o quanto eu tenho de estoque daquele produto, e aí sim
você pega dentro dessa estrutura e monta as suas reposições. O quanto eu preciso ter de pulmão para que atenda um período de vendas, porque muitos fornecedores ele tem um lead time de entrega. Ele recebe um pedido, mas ele tem um tempo para fazer a separação desse produto e o embarque desse produto. Avalie com o fornecedor no momento da sua negociação qual é esse tempo, o tempo que você tem que ter da emissão do pedido até a entrega desse pedido na sua loja, no seu centro de distribuição, porque assim você vai ter como fazer um cálculo de uma reposição mais adequada para que não falte o seu produto. Porque venda perdida, você não consegue conquistar novamente essa venda. E o cliente que é cativo da sua loja, ele vai buscar em uma outra loja. E isso vale tanto para produto de revenda quanto produto de insumo. Por quê? Você está no meio de uma produção de um determinado produto e falta uma parte dos seus insumos. Isso é muito ruim porque quebra a sua cadeia da sua produção. Então, no momento que você for montar a sua estrutura de produtos, a estrutura de sortimento, você tenha claro qual é o lead time desse fornecedor, qual é o pulmão necessário para que você faça boas reposições. Essa aula, ela é uma aula mais curtinha, mas eu vou deixar disponibilizado no nosso grupo VIP do WhatsApp uma planilha estrutural de como você montar uma negociação com o fornecedor, quais são os pontos básicos e qual é a planilha para você montar as suas reposições. Dentro do seu negócio de estrutura de negociação de fornecedores e de reposição, você precisa fazer análise de dados. Você precisa fazer a avaliação de como esse fornecedor atende às suas necessidades e você ter isso ranqueado. Qual é o principal fornecedor do seu negócio? Qual é o fornecedor que ele precisa de um determinado ajuste? Dentro da sua estrutura de sortimento, qual é o fornecedor que tem o maior impacto se você tiver uma falta de um determinado produto? Qual é o fornecedor? Aquele fornecedor que precisa ser ajustado, mas também aquele fornecedor que precisa ser excluído do seu negócio. Porque nada pior do que você ter um fornecedor que ele quebra entrega, que ele falha com a entrega, né, com uma não entrega, ele entrega produtos com qualidade duvidosas. Então você precisa fazer essa avaliação. Como eu falei na primeira aula, tudo é dado. Você precisa olhar para dentro do seu negócio e fazer a avaliação. Tenho produtos saudáveis? Tenho fornecedores saudáveis? A minha forma como eu negocio dentro do meu negócio, ela está satisfatória? O que eu preciso ajustar para que eu tenha um negócio fluido? Porque você tendo um negócio que você domina, você consegue, se um fornecedor tiver algum tipo de falha, você consegue ajustar dentro dessa estrutura de dado e de informação que você tem. Então, como eu falei na primeira aula, você precisa olhar para dentro da sua caixa e ali você vai ter muita resposta. Tanto pelo lado do fornecedor quanto pelo lado do produto. E assim você tomando a consciência da importância da coleta de dados para o seu negócio, você vai sim ter um negócio de sucesso.
pense muito nisso e te aguardo na nossa terceira aula, ok? Dia 8 a gente retoma aqui.